Antes de começar com as palestras, lembrando que a gente tem que deixar os áudios todos, né, os microfones ligados para não trazer interferência nenhuma. Quando precisar de fazer alguma pergunta, levante a mão usando a ferramenta, né, de levantar a mão. Ela fica em reações na barra inferior do Zoom, e ali tem a opção de levantar a mão. Vai ter alguém que vai estar acompanhando também no chat, fazer pergunta no chat, e depois a gente responde. Como o número é grande, talvez a gente não consiga responder todos, mas aqueles que registrarem perguntas no chat, ele vai ficar registrado, a gente vai passar depois para os palestrantes responderem. Se possível, deixa a pergunta e o e-mail ou um contato para facilitar. A gente vai tentar responder durante o evento, mas para não ficar muito longo, a gente vai responder algumas para poder todo mundo compartilhar, principalmente as mais interessantes, as mais importantes, e logo em seguida, se os que não conseguimos responder, a gente encaminha a resposta para cada um. O que mais? Eu vou passar a palavra, então, para o presidente da CBPq, o senhor Wellington, para ele fazer as honras e iniciar os trabalhos aí na ordem das palestras, ok? Wellington, por favor. Boa noite, meus amigos. Antes de tudo, é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu sou um dos menores aqui nessa reunião de formadores de profissionais do paraquedismo, de formadores de alunos, formadores de TBBF. E essa renovação no CIS, esse quadro de palestrantes, duas pessoas ímpares em ajudar a CBPq, que é o Marcelo Costa e o Pedro Ponteiro. Amanhã, dois meninos novos também, que nunca deram palestras online como essa para a CBPq, se dispuseram a fazê-lo com todo um zelo, um preparo para essa grandiosidade. Estou contando aqui já 198 pessoas online e isso é um pouco assustador. Espero que os palestrantes tenham calma, tenham sangue frio. E queria agradecer ao amigo Demerval, presidente da Federação Mineira, pela iniciativa e pela ajuda excepcional em realizar esse evento. Sem ele, isso aqui não estaria acontecendo. Agradecer também ao colega Stanley, ex-chefe do CIS, que ele foi um dos percussores, após, claro, a Federação Mineira, mas ele foi o primeiro a realizar um evento dessa magnitude pela CBPq. Se eu não me engano, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá, Demerval? Mas, pelo que eu lembro, foi o Stanley que, na sua gestão, organizou o primeiro simpósio online do CIS durante a pandemia. E são essas pessoas que eu nutro uma admiração, um carinho muito especial. E a todos vocês que prezam pela segurança no paraquedismo. A segurança ela não começa na CBPq. Pelo contrário, ela começa na escola de cada um de vocês, no clube de cada um de vocês, na federação de cada um de vocês. Hoje e amanhã serão palestras curtas. Para quê? Para que futuramente, e um dos nossos palestrantes vai poder mencionar isso, teremos boas novidades, coisas melhores para ter uma captação melhor de todos os ensinamentos que serão divulgados aqui. Aqui serão coisas curtas, mas o bom vem depois. Eu queria passar a palavra ao primeiro palestrante na ordem, para que comecemos um excelente simpósio e todos possam aproveitar ao máximo. Estarei olhando as perguntas de vocês aqui, passando para os palestrantes no momento do debate, e vamos todos adquirir um pouco mais de conhecimento, compartilhar conhecimento e, acima de tudo, confraternizar como amigos, trocar experiências. É isso que a gente espera de cada um de todos aqui presentes, senhoras e senhores. Muitos amigos, gente que eu não vejo há muito tempo. Vamos em frente. Bom simpósio a todos. Marcelo Costa. Opa, Demerval, vamos lá? Vamos abrir a palestra, então? Espera aí. Legal.
Share aqui, né? Tá na tela aí, Denerval? Só para... Tá transmitindo. Beleza. Bom, primeiro, boa noite a todos. Bem-vindos ao Simpósio Bienal de Segurança. Eu gostaria de agradecer o presidente Wellington por me convidar para ser um palestrante. É muito difícil ser um palestrante com um monte de casca grossa aí que nós vamos encarar aí daqui para frente. Sei que muitos de vocês sabem muito mais do que eu, têm muito mais saltos do que eu, mas o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto muito importante e que a gente tem que dar a devida consideração para ele, tá? O assunto é sobre tandem. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Costa, eu tenho 30 anos de paraquedismo, sou 26 anos profissional de esporte, sou examinador na modalidade tandem pela CBPq e pela UPT. Fora isso, eu sou proprietário da Sky Company, da M2 Rating, uma escola especializada em formação de instrutores, e da Skydive Ubatuba, uma área que a gente tem na praia também. E como segunda opção, ainda sou agente de segurança de voo, formado pelo CENIPA, especializado em prevenção de acidente aeronáutico. Tá? A gente não poderia falar de segurança se a gente não falar da teoria de James Reason. A teoria de James Reason, ela diz o seguinte, que toda a estratégia de segurança é dividida em camadas. E, inevitavelmente, toda camada apresenta falhas, nós somos seres humanos. E o acidente acontece quando todas essas falhas se alinham. Para quem não conhece, é a famosa teoria do queijo suíço, onde a gente começa com um risco e, se tudo se alinhar, vira um acidente. E o que eles chamam de camadas? Camadas, voltando ao paraquedismo, condições meteorológicas, cheque de equipamento, treinamento dos procedimentos. Todas as camadas têm erros e falhas. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas a gente tem que tomar cuidado para que elas não se alinhem, porque se elas se alinharem, o risco vai virar um acidente, tá? E um acidente só ocorre quando vários buracos se alinham, permitindo que a trajetória do risco passe por todas as camadas, aí vira o acidente. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre uma camada desse risco, que é a parte de cheque de equipamento, onde nós tivemos 3 acidentes fatais na história de tandem no Brasil. E dentro dos três acidentes fatais, numa delas, o problema foi cheque de equipamento, que com um simples cheque de equipamento a gente poderia ter evitado uma morte, que é o tema de hoje que nós vamos abordar, tá? Os outros 2 acidentes foram erros de procedimentos. E como o Wellington disse para vocês, nós estamos tentando aí alinhar para o dia 23 de março uma outra palestra, mas aí ao vivo, com treinamento de procedimentos e tudo mais. Isso vai ser falado um pouco mais aí na frente para vocês. Mas vamos ao que interessa, tá? Responsabilidades do cheque do equipamento. É do dobrador? É do rigger? De quem que é essa responsabilidade? Nós somos os responsáveis pelo equipamento. A partir do momento, galera, que a gente catou o equipamento na mão, nem o dobrador é responsável, nem o rigger, ninguém é responsável mais pelo equipamento. O responsável somos nós mesmos, tá? O equipamento que a gente vai falar hoje é o equipamento mais usado no Brasil, que é o Tandem Sigma. É sobre esse equipamento, sobre o cheque de equipamento do Tandem Sigma que nós vamos falar hoje. Tá? O cheque de equipamento. Primeiro, tem que adotar uma rotina. A gente ensina uma rotina para vocês, que a gente vai apresentar aqui agora, mas às vezes tem pessoas que criam a sua própria rotina, desde que pegue todos os pontos que tem que ser checado e você cria a sua rotina e usa ela sempre, não tem problema nenhum. Mas a que a gente vai apresentar aqui é a que a gente usa padrão normalmente quando a gente forma um novo profissional, tá? Então vamos começar. Parte de trás, de cima para baixo, parte da frente, de cima para baixo, lado direito e lado esquerdo. Tá correto isso, galera? Vamos parar um pouquinho e vamos ver um pouquinho antes das coisas? Vamos lá. Vamos ver se a gente não esqueceu de nada. Antes do cheque do equipamento, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Qual que é o limite de vocês? Qual que é o meu limite? A gente tem um limite. Sim, ele existe, galera, esse limite. E esse limite está limitado nas regras.
que diz o fabricante que o peso máximo permitido entre passageiro, instrutor e equipamento são 226 quilos, o correspondente a 500 libras. E o fabricante também diz, galera, que para efeito de cálculos, no microsigma, incluindo o macaquinho, a gente tem que calcular 21 quilos. E no sigma, 22,5 quilos, beleza? Agora, para os novos reservas que estão sendo fabricados e vendidos na UPT, que é o modelo SR340 e o SR370, essa limitação ganhou uns quilinhos a mais, foi para 250 quilos, 550 libras. Beleza, galera? Vamos lá? Bom, depois que a gente conheceu nossos limites, a gente precisa conhecer o nosso equipamento. Vamos conhecer um pouco agora do nosso equipamento. Vamos checar o nosso equipamento. Por onde que a gente começa a checar o nosso equipamento? Eu começaria pela caderneta do reserva. Vamos lá, tem muita gente falando, pelo tri-ring, enfim. Eu começaria pela caderneta do reserva. Caderneta do reserva. Deixa eu tirar isso aqui daqui, só um minutinho, que eu não estou enxergando. Aqui. Primeira coisa que a gente tem que checar na caderneta do reserva, galera, é o número de série, se são correspondentes. O número de série que está registrado na caderneta de reserva, se pertence ao container dele mesmo. E tem um outro número de série que a gente consegue ver também, com um pouquinho mais de experiência, que é o número de série do DAA. Mas aí eu falo para vocês terem um pouquinho de experiência, eu pedi uma ajuda de quem tem o conhecimento, porque já é um detalhe um pouco mais técnico para ser feito, tá? Na caderneta do reserva mesmo, a gente vai checar se o modelo é compatível. Falando em modelo compatível de reserva, eu vou falar um pouquinho sobre a UPT. A UPT, ela recomenda que você use os reservas fabricados por ela. Ela não proíbe o uso de outros reservas fabricados por outros fabricantes, mas ela não recomenda o uso, tá? Bom, a data de fabricação do reserva. Todo mundo sabe que tem que durar 20 anos, um reserva dura 20 anos. E aqui no Brasil, a gente tem uma extensão por mais 10 anos, onde a cada 2 anos é obrigado um cheque de tensão, um teste de tensão. E esse teste de tensão, bem como a dobragem e tudo mais, tem que ser feito por um profissional capacitado. E como a gente está falando de CBPq Brasil, no site da CBPq, tem lá no comitê de manutenção de equipamento, tem lá a listagem das pessoas que são habilitadas para poder dobrar reserva, para poder fazer teste de tensão, cada um com a sua licença aprovada, tá? Básico, data de dobragem do reserva, 6 meses, todo mundo sabe. E aí, voltando ao que eu falei, quem dobrou o reserva? O profissional capacitado e também quem fez o teste de tensão para saber se ele é capacitado ou não, tá? Que mais que faltou do reserva? Alguém pode dar uma ideia do que faltou? Eu vou falar para vocês. Qual é a cor do reserva? Eu vejo muitos profissionais trabalhando em várias escolas diferentes, às vezes no mesmo dia fazendo saltos com outros equipamentos e tudo mais, galera, e ninguém se preocupa com a cor do reserva. E às vezes nem com a cor do principal, vamos ser sinceros aí, entendeu? Naquela correria, não sei o quê. Gente, é muito importante a gente saber a cor do nosso reserva, ele pode evitar um monte de problema. Então, daqui para frente, vamos se atentar e tentar ver qual a cor do nosso reserva que a gente está usando no nosso equipamento, beleza? Na caderneta do reserva também, a gente tem informações sobre o DAA. Um pouquinho mais de técnica, a gente consegue bater o número de série, mas o fabricante diz que só tem 3 modelos que são permitidos o uso no Sigma, que é o Cypress, o Vigil e o M2. O resto é proibido, galera, não é não recomendado, é proibido, tá? E já que nós estamos falando de DA também, a validade do DA, hoje nós temos inúmeras informações em relação a DA. Às vezes o mesmo fabricante com modelos diferentes, às vezes o mesmo modelo com número de série de tal a tal, um boletim, com número de série de tal a tal, outro boletim. Eu acho que se a gente tem dúvida, como profissional cascudo que vocês são e tudo mais, está com dúvida em relação ao DA,
pega o número de série do DAA, entra no site do fabricante e vai buscar informação sobre o DAA, revisão, validade e essas coisas todas, tá? Vamos ser um pouquinho mais quis. Agora sim, vamos começar o cheque do equipamento. Parte de trás de cima para baixo, parte da frente de cima para baixo, lado direito e lado esquerdo. Vamos lá, começando lá. Na parte de trás, básico, o DA está ligado? Quanto tempo esse DA está ligado, galera? Pô, se a gente chega de manhã no trampo da gente, vai pegar o equipamento, o DA está ligado, desliga ele e religa. Todo mundo sabe das 12 horas, todo mundo sabe que já aconteceu de você checar o DA ligado e de repente entrar no avião está desligado. Enfim, pode acontecer por causa do tempo. Então, galera, 12 horas e o módulo não precisa nem falar, tandem, enfim, cada um tem a sua característica para mostrar qual que é o módulo que está setado. Beleza? Vamos entrar agora na aba do reserva. Bem quis, galera. O que nós vamos checar na aba do reserva? O pino, se ele está em meio termo lá, o looping, se ele está em condições boas, se o cabo de reserva está correndo dentro do conduíte, belezinha, e o sistema MARD, que todo mundo já sabe checar, que vai ter que ir lá, desconectar o RSL, correr todo o velcro. Aí a gente vai ver se o cole está o amarelo com amarelo, se o skyhook está livre, de acordo com a fotinho aí, é o melhor visual que a gente pode ter para poder checar a aba do reserva. Montamos tudo direitinho de novo, fechamos as abas, e na parte de trás a gente tem a aba do principal. Na aba do principal tem bastante detalhes que a gente tem que se atentar, galera. Bom, vamos falar um pouco agora de sequência das abas. A sequência das abas, ela sempre começa pelo lado direito. Na realidade, não dá nem para começar pelo outro lado, porque o equipamento é tão bem feito a prova de Boole, assim que se você começar com o outro lado, você não consegue fechar ele. E tinha também um negócio que falavam das abas, que quando a gente passava o close looping pelos ilhós, eles tinham uma sequência embaixo, em cima, embaixo. Hoje não tem mais isso, galera. Pode passar tudo por baixo, tudo por cima, por embaixo. Enfim, não tem problema nenhum. Aí a gente vê lá na sequência lá o close looping. O que a gente tem que ver no close looping? O estado dele, para ver se ele não está descabelado. Mas normalmente no close looping, galera, eu vejo por experiência própria que o desgaste dele está mais pelo trabalho que ele faz de abrir e fechar, onde esquenta, e ele vai encolhendo. Isso afeta no tamanho dele do fechamento e, assim, pode dar um punho duro. Para o fechador é muito ruim de fechar. Eu vejo mais os close looping, eles acabarem não pelo desgaste, mas sim pelo tamanho que eles diminuem mesmo. O pino do principal, o pino reto, ele tem que estar sempre na posição 11 horas, isso é básico para todos vocês aí. O disco tem que estar na posição 12 horas, se ele não estiver na posição 12 horas, ele não consegue expor a bridle diretamente para o drug. O sistema polia, o que a gente checa no sistema polia? A ancoragem dele e se ele está entrando de baixo para cima. Essa é a ordem certa de você checar o sistema polia. Por quê? Porque ele vai ter menos esforço na hora de você realizar o seu paraquedas. E a sobra tem que sempre ficar para o outro lado, tá? O safety pin, se está bem encaixado, se ele não está travando nenhum pedaço do sistema de polia e tudo mais. E aí a gente vai para a janela de inspeção do drug. Na janela de inspeção de drug, sempre na centerline, está pintado lá de verdinho, vermelhinho, enfim, pintado de alguma cor. Mas não é onde a gente tem que se basear para ver se o drug está armado ou não, galera. O que vai dar a certeza se o drug vai estar armado mesmo é a bridle enrugada, todos vocês sabem. Não tem como a gente, não checar um drug se não checar a bridle enrugada. Falando de drug também, eu aconselho a vocês sempre virar o paraquedas de lado, sacar o drug, ver se a bridle está correndo livre mesmo e chequem também a dobragem do drug. Porque a dobragem do drug existe um padrão, esse é um padrão feito pela fábrica, e que eu aconselho todos vocês a aprenderem, cara, porque é muito bom
É obrigatório e, às vezes, você sabendo, você salva uma decolagem ali na hora do embarque, com certeza. Então, eu aconselho vocês todos a correrem atrás, para quem não sabe, de dobrar o drag no padrão da fábrica, tá? Bom, aí nós vamos para a parte da frente, do lado direito primeiro. O que a gente tem na parte da frente do lado direito? Sistema de 3 argolas. Galera, isso parece muito básico para todo mundo. Sistema de 3 argolas, pá, não sei o quê. Mas eu vou falar para vocês como experiência própria. Dos cursos que eu dou de coach, de tandem, de AFF, sempre nas avaliações de equipamento, quando a gente tem reprovações nas avaliações de equipamento, eu vou falar para vocês que 80% os candidatos reprovam em 3 argolas. Por incrível que pareça. A gente pega muita gente que toma reprovação em 3 argolas, porque só bate o olho, não avalia. Tem que avaliar as 3 argolas, galera. Eu sei que, 3 argolas, todo mundo está falando, nossa, que negócio chato, mas eu estou falando para vocês a realidade. A gente tem um índice de reprovação em equipamento, em avaliação de equipamento em 3 argolas, que é fora do comum. E assim, com paraquedistas experientes, com AFF, com candidatos a tandem, não estou falando nem de coach. Então, galera, vamos prestar atenção nas 3 argolas. Lembra? Média passando da grande, pequena passando dentro da média, o looping trava a pequena, o looping tem que passar no guia do conduíte, o looping tem que passar o cabo amarelo por dentro. E falando de cabo amarelo, galera, a gente tem que sacar ele do hard housing também e checar para ver se ele não tem avaria, se ele não tem degrau, se está tudo lisinho, bonitinho. E como a gente está falando do cabo amarelo também de desconector, eu falo para vocês, eu aconselho a vocês no equipamento tandem, desconectar e limpar pelo menos o conduíte uma vez por mês, porque a desconexão do tandem ela é mais dura do que um equipamento esportivo. Então, é super importante estar sempre limpinho e tudo mais. E aí eu deixei escrito aí maior, só para lembrar vocês que sempre o cabo amarelo do lado do RSL é um pouco maior do que o do outro lado. Por quê? Para que a desconexão do lado oposto do RSL, onde a gente tem toda a abertura de reserva, seja primeira do que a abertura do reserva. Isso vai garantir o quê? A sequência de abertura de reserva, tá? Ninguém vai ter uma régua lá para saber quantos centímetros, não sei o quê, mas a diferença é 1 polegada, assim, 2 dedos, galera. O lado do RSL tem que ser maior 2 dedos ou 1 dedo e meio do que o outro lado, tá? Falamos de RSL, a gente já checou o RSL quando a gente falou da parte de trás, mas eu vou falar mais uma vez dele. Ele vem para ser enganchado de dentro para fora, porque daí quando você tem a abertura, aonde tem o desconector dele vai estar bem lá na mão, tá? E uma coisa que eu falo também de RSL é do pino de segurança do RSL. Eu vejo muitos tandem pilots aí, não tirando o pino de segurança, não sei por que alegação, e vejo muitos tandem pilots também tirando o velcro do RSL, tirando ele daquela casinha do velcro. Também não sei por qual alegação. Falo para vocês, já fiz 1 milhão de testes de comandar o reserva pelo RSL, com o pino de segurança e com o velcro totalmente preso, não tem dificuldade nenhuma, galera. Não façam isso de soltar o velcro, não façam isso de soltar o pino, porque tudo tem um porquê. E vocês sabem que o pino de segurança é justamente para um passageiro no desespero não catar o nosso RSL e não comandar o nosso reserva aí, e vai dar um maior problema aí, tá? Bom, continuando do lado direito, o punho do desconector, solto ele do velcro, vejo se ele não tem nenhuma dobra, reponho ele no velcro e tudo de bom. Manlift Web. Manlift Web, o que a gente vai checar nele? A simetria, para ver se ele está simétrico com o outro lado e o quê? Se ele está regulado para você, porque o Manlift Web mal regulado, às vezes o tirante de peito vem parar no nosso nariz. Enfim. E uma coisa que eu vou falar para vocês ficarem atentos também em relação às fivelas do Manlift Web, é que, normalmente, o Tandem Pilot põe numa regulagem só para ele,
E aí o que acontece? Aquilo vai marcando a tira, em toda a abertura, e às vezes chega a condenar o equipamento. Por quê? Porque não dá uma corridinha. Sempre, todo dia, tenta dar uma corridinha no seu main lift web, aperta ele, solta ele. Para quê? Para não ficar marcando na fivela. Isso é só um toque que eu estou dando para vocês, para aumentar um pouco mais a vida útil do seu equipamento, porque não é um equipamento barato, tá? As argolas dos conectores inferiores são coisas que a gente sempre tem que dar uma olhada e sempre dar uma checada para ver como é que está o estado delas de fixação. Ali sempre tem um esforço muito grande, então é um lugar que a gente tem que ficar sempre atento, tá? E aí, descendo, a gente tem o release do lado direito. No release do lado direito, eu vou falar um pouquinho que o Golf Balls, né, galera? O Golf Balls, ele tem um encaixe no conduíte. E quando ele vai ficando velho, esse encaixe no conduíte acaba perdendo a pressão e toda hora a bolinha cai e não fica presa no conduíte. Então, está na hora de trocar golf ball. E fora isso, tem ainda todo o cord do sistema polia, que toda a parte do sistema polia, ela tem um elástico por dentro, galera. E às vezes a golf ball, além de ficar caída, ela fica com aquela pendurada ali, balançando, é que está na hora de trocar o sistema polia, porque o sistema polia, na parte dos elásticos dele, já está variado, já está na hora de trocar. Então, vamos ter um pouco mais de atenção a isso em relação aos releases, tá? E continuando descendo, a gente tem o tirante de perna. Quanto a condições normais, se não tem nenhuma avaria nem nada, se não está torcido nem nada, e aí vem as fivelas, pano, ferro, pano, que todo mundo já está acostumado, mas é uma coisa que a gente tem sempre que ficar atento, tá? E aí, na parte da frente, a gente vai lá para o lado esquerdo, de novo, sistema 3 argolas, galera, fiquem muito atentos com o sistema 3 argola, por favor, não façam pouco caso, porque já tivemos um acidente por causa de 3 argolas no paraquedismo. O looping, tá? Lembra, o looping vai travar a argola pequena, passa dentro do guia do conduíte, o cabo amarelo, a gente vai checar, tira ele do hard house e vê se ele não tem avaria, tudo. E o cabo do lado esquerdo é um pouco menor do que o lado direito, porque é o lado ao contrário ao RSL, tá? E aí a gente tem o punho do reserva. No punho do reserva, a gente tem que ter uma atenção que ele tem que estar totalmente livre do conduíte direto. Tem que tomar muito cuidado para ele não estar montando o cabo dele passando pelo conduíte do desconector do lado esquerdo. Então, tem que deixar ele sempre livre. É uma atenção que a gente tem que dar. Tira ele do velcro, põe ele no velcro de novo e está tudo certo. E aí, descendo, a gente tem o main lift web, só revisando novamente. O main lift web lembra de deixar sempre correr as tiras para não marcar, para aumentar a vida útil do seu equipamento, e, enfim, simetria e sempre ajustado para vocês, tá? Falamos da argola do conector inferior, agora do lado esquerdo, lembra? Sempre tem que olhar a fixação dela para ver se está tudo ok, é um lugar que tem um desgaste muito grande. Vem o release da esquerda também, o release da esquerda, já falamos das golf balls, já falamos da linha dentro do sistema polia com elástico, tem que ficar atento disso também, para ela não ficar caindo nem nada. E entramos no tirante de perna, torções, estado geral e fivelas, pano, ferro, pano, e com isso a gente termina o nosso cheque de equipamento. Galera, muito importante que a gente mantenha sempre uma rotina no cheque de equipamento, cara. É muito importante. Se a gente manter uma rotina de cheque do equipamento, isso, na realidade, o ideal seria ter um checklist, mas como a gente não tem um checklist, mantenha uma rotina, porque se você manter uma rotina, para a gente esquecer os pontos a serem checados, fica um pouco mais difícil, tá? Respeite sempre os limites do passageiro e obedeçam às regras, cara, é super importante, tá? Lembre-se, o salto tandem, galera, não é esporte, tá? Por favor, vamos respeitar os nossos passageiros, vamos respeitar a nossa profissão, porque o nosso salto tandem não é um esporte, tá?
E ninguém é melhor do que todos nós juntos. Por que eu quero terminar com essa frase, galera? Porque eu acho que o Tandem Pilots é o alto escalão, que a gente chama do alto escalão da instrução. O Tandem Pilot é o pica das galáxias, desculpa até o termo. E assim, às vezes, um Tandem Pilot nunca checa o outro puro godismo, desculpa, na realidade. Mas eu acho que se rolasse isso mais, a gente poderia evitar um monte de acidente, mesmo o acidente que a gente aconteceu, se uma outra pessoa tivesse checado, poderia ter evitado o acidente que aconteceu por causa de equipamento no Brasil. E eu quero agradecer a todos a credibilidade, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui meu telefone, meu nome e meu e-mail, como o Denerval e o presidente da CBPq, o Wellington, falou. Eu fico à disposição em offline aqui para responder todas as questões que vocês precisem. E estou à disposição de todos e agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos. E aqui eu termino a minha transmissão. Ok, obrigado, Marcelo. Stop share. Eu vou deixar assim, as perguntas para o final e as considerações para o final, e vou chamar o Pedro para dar sequência e a gente faz um bate-papo. A não ser que você queira responder as perguntas agora, Marcelo. Nerval, eu gostaria, se for algo bem breve assim, mesmo porque a gente tem um tempo restrito, por isso que eu tentei ser o mais quis possível na nossa apresentação. Mas eu fico à disposição, pode falar, por favor. Ok, então vamos deixar, o pessoal já tem algumas, vou deixar para o Wellington coordenar, deve ter acompanhado aí quem que está na ordem. Wellington, você pode nos ajudar? Wellington? Já vai. E deve ter uma sequência aí, você vai... Start vídeo. E eu estou tentando resolver os outros aqui. Não, pelo contrário, não, só teve uma consideração aqui a respeito do DA, que o Jefferson Costa marcou aqui que são 14 horas o tempo de delay para o DA desligar quando ele está desligado, e Marcelo Costa falou 12. Só isso aí. Eu agradeço, obrigado, mas é que nem eu falei para vocês, de fabricante para fabricante tem diferenças, e o mais importante é que a gente entenda o que o DAA e vá procurar informações sobre ele. Mas eu agradeço, às 14 horas, melhor ainda. Show de bola. O que temos muito, Demerval, é muita gente sem conseguir conectar, 304 pessoas online. Os problemas que eu estou vendo, eu estou tentando mandar link para o pessoal, mas aí é problema local mesmo. Não tem Pedro e Lu, por exemplo, o Francisco. Didi, você me mandou uma mensagem, então passou voando. Vice-presidente Didi, coloque seu áudio aí e faça a sua pergunta direta. Tem umas luzinhas levantadas aí na ordem, ó. Francisco... Tá. O Lameira, você está com a mão levantada, tem umas 10 horas, Lameira. Você quer fazer alguma pergunta? Está dirigindo, ó. Vou tirar a mãozinha dele aqui. Lower hand. Júlio. Pode fazer sua pergunta? Júlio César Reis. Tudo bom, Marcelão? Grande prazer estar acompanhando sua palestra. Marcelo, você já me respondeu essa pergunta, mas na época eu não entendi muito bem. Eu observei que existe no Tandem Sigma algumas versões de velames nos freios auxiliares de pouso, certo? Que tem aquele loopingzinho para você frear, e algumas versões não tem. Eu tive um velame que eu não dobrei ele, o principal, porque eu não sabia como conduzir, porque ele não tinha aquele loopingzinho. Os outros velames tinham, na escola onde eu estou trabalhando. Então, esse é um velame que foi desativado por causa disso, porque eu não tive conhecimento referente a como dobrar ele dessa forma. Queria que você pudesse dar um reforço nisso. E ele é um velame novo, ele é um Sigma 340, que é dessa forma. Vamos lá. Esse é o seu assunto muito importante, uma pergunta muito importante, porque hoje a gente tem vários tipos de velame tandens instalados nos equipamentos aí, onde as características de cada um são completamente diferentes.
principalmente nos sistemas de freio. A gente tem sistemas de freio 2.6, 6.2, 4.4, 3.5, e isso cada fabricante tem uma característica diferente. Entra, Júlio, naquilo que eu estava falando para você, da gente saber o que a gente está botando nas costas, a cor do nosso reserva, qual é o velame principal que está instalado naquele equipamento, qual que é o sistema de freio que está instalado naquele equipamento. E respondendo à sua pergunta, cada velame tem uma característica também, se faz freio, se não faz freio, se faz os freios só externos, se faz os freios internos. Isso, a gente tem que estar sempre atento. Eu conto um caso para você, Júlio, de que eu mandei um equipamento para um certo evento, aí eu estava tendo uma reclamação de que o velame estava demorando muito para abrir, e, na realidade, eles não estavam fazendo os freios do equipamento, e o equipamento tinha que fazer freio. Mas cada velame tem uma característica. Por isso que é muito importante, cara, antes de você botar um paraquedas nas costas, um tandem nas costas, você saber a característica do seu principal, como é que é o sistema de freio dele e principalmente a cor do seu reserva, cara. Agora, em relação a fazer freio, se faz, se não faz, hoje cada um tem uma característica. Eu não sei dizer de todos de cor e salteado, não. Eu te digo o seguinte, que no sistema que eu uso, Icarus TX2, não se faz freio mais e as aberturas são maravilhosas. Tá? Não, pois é, que aqui na escola todos são simples, 100% simples. Porém, só tem um velame que não tem esse número, os demais todos têm. Então, esse nós desativamos porque não conseguimos obter informações suficientes de como fazer ele. Então, pela dúvida, preferimos desativar e ficar com os que já estão acostumados. Próximo aqui é o Hugo Batista, na sequência. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Negão. Boa noite, Wellington. Rapidamente, aí, só dar um toque, na verdade, tentar dar uma contribuição. Esse treinamento master sobre o cheque de equipamento prático, colocar o pessoal da dobragem também. É muito comum e a gente acaba achando que é normal, né? A gente pegar a drag fora do padrão, a gente orienta lá o pessoal, né? A rotatividade é grande. Eu sempre checo aí, aprendi com você, com a galera da escola, a tirar o drag e redobrar, né? Mas às vezes na correria ela tá fora do padrão, tá aquele sanduíchezinho lá. Bem legal colocar o pessoal da dobragem para padronizar também, de acordo com o que a UPT rege aí, a dobragem do drag. Isso é uma coisa que até pode ser um gancho para o futuro aí, Wellington, fica um gancho aí, a gente dá um treinamento para os dobradores. Oi. Isso seria bem legal. Oi. Mas, Hugo, respondendo a sua pergunta, a partir do momento em que você pegou o equipamento na mão, a responsabilidade de checar e deixar ele 100% é sua, Hugo. Então, é importante que você pegue o seu drag, cheque seu drag, e se você precisar redobrar ele, você saiba fazer e faça. Tá? Isso aí. Valeu, obrigado. Boa noite para todos aí. Obrigado. Aqui no chat tem uma colocação do Didi, Adilson Julião. Poxa, Didi, desculpa, tá? Os olhos que tudo vê. Lembrar que o teste de tensão é feito pelo técnico master, e alguns técnicos sêniores podem fazer, desde que autorizado e tenha recebido o treinamento por um técnico master. Obrigado, Didi, te agradeço. Mas foi como eu disse, é melhor a gente buscar as informações lá no site da CBPq, porque tem as informações de quem pode fazer o quê, né? Aí a gente fica mais garantido. Mas eu agradeço a instrução aí, Didi. Muito obrigado. Isolado, a área fica restrita, a fita zebrada é passada, ninguém entra, ninguém sai. Então, bom, meus amigos, qualquer pessoa que quiser contactar diretamente o Marcelo Costa, esteja à vontade. E apesar dele não ter falado na live dele, vou já te colocar na fogueira, Marcelo. Sempre, para variar. Mais uma. Curvas de alta intensidade, 180 a 360 graus, feitas com passageiro tande junto. O que tens a dizer para evitar acidentes?
É proibido, né? A gente não conseguiu abordar todos os temas, Wellington, porque devido à nossa restrição de tempo aí, inclusive para não ser uma palestra chata, porque nós estamos conversando com os casca-grossa aí, mas a fábrica preconiza que não pode fazer curva mais do que 90 graus e o velame tem que voar por 5 segundos. Isso aqui foi uma pergunta do Gilvan Barbosa da Cruz. É isso aí, Gilvan. Isso aí. Gente, a ideia com esse simpósio, como falei no início, é que ele fosse introdutório para uma coisa maior. E o Marcelo Costa, ele se dispôs a fazer na sede da CBPq, no dia 23 de março, numa quinta-feira, uma oficina de tandem com todos os instrutores, com todos os profissionais, e transmitiremos ao vivo também essa oficina. Abriremos, após o simpósio, inscrições para quem quiser participar. Os profissionais que não puderam estar presentes hoje no simpósio terão a nova oportunidade de ter seu certificado do Simpósio Bienal de Segurança. E, mais uma vez, obrigado, Marcelo, pela oportunidade de compartilhar a experiência com os outros profissionais. 23 de março, guardem essa data. Save the date. Eu que agradeço, Wellington, eu agradeço você, agradeço o Denerval, toda a comissão técnica aí da CBPq, o CIS, o presidente do CIS, o Marcelo Longo também. Enfim, agradeço em especial a minha esposa, que está sempre do meu lado, sempre me ajudando, participando. Nossa, não tenho o que falar. E obrigado a todos e fico à disposição de todos para qualquer dúvida. Deixei meus contatos aí, estou à disposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Só antes de te passar a palavra, Demerval, o Eduardo Silva enviou aqui no chat para todos um jogo de cenários tandem, serve para o instrutor que quiser relembrar os procedimentos. Obrigado aí, Eduardo. Toda a informação que puder ser compartilhada é sempre muito bem-vinda. A bola está contigo, Demerval. Obrigado, Wellington. Obrigado, Denerval. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos.